No final da década de 60, começaram a aparecer grandes máquinas que seriam as novas atrações do momento, chamando a atenção de todos os tipos de pessoas. Eram os arcades. Com os jogos começando a serem feitos, logo as empresas pensaram em lucrar com eles, fazendo com que as pessoas comprassem fichas e esperassem filas para ter sua vez de jogar. Nesta época, ainda não existiam videogames que poderiam ser levados para casa. Então, para ter acesso a essa diversão, teriam que se aventurar em bares ou fliperamas. É nesse cenário que surgiu o jogo Gotcha, o 4-jogo da Atari, trazendo o primeiro labirinto comercial e muitas controvérsias no mundo dos arcades. A criação de Gotcha teve início em julho de 1973, sendo o quarto título da Atari após Pong, Space Race e Pong Doubles. A empresa buscava desenvolver um jogo radicalmente diferente de Pong, acreditando que um design original o diferenciaria de seus concorrentes que se concentravam em replicar Pong em vez de inovar. Após o lançamento do Space Race, a equipe de desenvolvimento imediatamente direcionou seus esforços para Gotcha. O conceito do jogo foi idealizado por Alan Alcorn, responsável pelo design de Pong e pelo desenvolvimento de Space Race. A inspiração de Alcorn surgiu a partir de um problema que ele frequentemente observava ao testar as máquinas de Pong. Quando uma parte do circuito que converte pontos em imagens apresentava falha, fragmentos dos números apareciam dispersos pela tela. Ele imaginou que, ao combinar esse erro de forma intencional com um circuito de movimento, seria possível criar labirintos que se alterassem dinamicamente. Um protótipo foi elaborado por Steve Meyer, da Cyan Engineering, que na época se tornaria uma divisão semi-independente de pesquisa e desenvolvimento da Atari. O gabinete do jogo foi criado por George Faraco, um designer de produtos da Atari. Seu conceito contava com um joystick para cada jogador, envolto em uma cobertura esférica rosa, onde os jogadores posicionavam as mãos para controlar os dispositivos, visando uma semelhança com os seios femininos. Faraco posteriormente admitiu que, apesar de pequenos, as esferas rosas atendiam à sua intenção original. Don Lange, outro engenheiro da Atari que colaborou no projeto, corroborou que a abordagem foi deliberada por parte de Faraco, enquanto Regan Chen, também designer da Atari, comentou que Faraco tinha algumas ideias realmente distantes da realidade. Informações não oficiais indicam que Faraco acreditava que os joysticks assemelhavam-se a órgãos masculinos e que a Atari deveria desenvolver um jogo com controles mais femininos. Assim como sua concepção original para o arcade Space Race, que foi modificada em razão dos altos custos com muitas unidades sofisticadas, os joysticks de Gotcha foram trocados pelos modelos convencionais logo durante a produção, antes da estreia em outubro de 1973. O design de Faraco influenciou o material promocional do jogo, que ilustra um homem correndo atrás de uma mulher vestindo uma camisola, com o design inicial do gabinete ao fundo. A versão final do gabinete atinge mais de 5 metros de altura e pesa aproximadamente 90 quilos. Os controladores com forma similar a seios apareceram novamente em amarelo nas versões protótipos do jogo de Arcade Touch, de 1974. Mas também não foram utilizados na produção. Em um memorando datado de 3 de agosto de 1973, Nolan Bushnell, cofundador da Atari, apresentou propostas para que a empresa desenvolvesse um protótipo do jogo Gotcha para 20 jogadores antes de uma feira no final daquele ano. Uma excelente chance, já que nenhum jogo semelhante havia sido criado. No entanto, no início de novembro de 1973, durante a Amusement Machines Exposition, MOA, foram reveladas 2 versões adicionais de Gotcha, uma com uma sobreposição de cores e uma versão verdadeira em multicores, com tons vermelhos, azuis e verdes. A versão colorida de Gotcha não teve produção em larga escala, com apenas entre 20 a 100 máquinas fabricadas, mas é considerada o primeiro jogo arcade colorido da história, lançado mais de um mês antes do Game Wimbledon, que era um clone colorido de Pong. Ainda que Gotcha fosse significativo como o 4º jogo da Atari e o segundo que não estava relacionado a Pong, o mercado de arcades em 1973 era dominado em grande parte pelos clones de Pong.
Gotcha se destacou como o primeiro jogo de labirinto, apesar de que jogos de computador não comerciais nesse estilo já tinham sido desenvolvidos, como o jogo Mouse de 1959. O jogo em Gotcha, os participantes estão confinados em um labirinto que muda periodicamente. Dentro deste espaço, um jogador é o perseguidor, representado por um quadrado, enquanto o outro, o perseguido, é simbolizado por um sinal de mais, com cada um sendo controlado por um dos dois jogadores. As alterações no cenário permitiram a formulação de táticas que envolviam encurralar o adversário em becos sem saída, o que facilitava tanto a fuga quanto a captura. A meta do jogo consiste em o primeiro jogador alcançar o segundo. Quanto mais próximo o perseguidor estiver do perseguido, mais frequentes são os sons de bip que a máquina produz. Na tela do jogo há informações limitadas, apenas a pontuação do perseguidor, que é a única visível, e o tempo de jogo, o qual pode variar entre 30 segundos e 2 minutos, dependendo da máquina, e os jogadores, então, determinam quem é o vencedor. Após o término de cada partida, o jogo reinicia junto com a contagem de pontos. Mercado. Gotcha não teve sucesso comercial e gerou mais discussões do que uma recepção positiva. Ralph Baer, ao comentar sobre o arcade em uma entrevista, menciona que foram vendidas 3 cópias. Ficou obscurecido durante a maior parte de sua existência e ganhou o apelido de The Boob Game por causa de seus controles que lembravam seios, além do fato de que a arte promocional de Gotcha alimentava a fantasia dos jogadores. Mesmo assim, o custo de cada partida de Gotcha era de $0,25, ou seja, cerca de 25 centavos. Atualmente, o levantamento da Sociedade de Preservação de Arcades, Sociedade de Preservação de Arcades Vintage, indica que Gotcha possui uma classificação de 3 em uma escala que vai até 100, com 100 representando o mais visto, e 1 o menos comum, em termos de popularidade. De acordo com os históricos de propriedade do censo. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like para passar o vídeo adiante. Se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito. E até o próximo vídeo, que serão muitos.